E aí, galera, beleza? Vamos mais para mais uma aulinha, tá? Agora falando de algumas práticas aqui utilizando tanto a estrutura de decisão com o SI, né? Estrutura de decisão simples, como a estrutura de decisão múltipla com o escolha, né? Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem a média aritmética com uma seleção simples, né? Como vocês podem ver, é muito simples. Eu vou ter aí um programa que vai iniciar com algumas variáveis, que são as notas dos alunos, né? Eu vou ler essas variáveis, claro que isso é um pseudocódigo, né? Eu estou lendo essas variáveis aí, chamadas de N1, N2, N3, N4. Vou tirar a média dessas variáveis e colocar na variável MA, né? E vou escrever a média do aluno. Mas aí, nesse caso, eu estou usando aqui uma prática que seria uma prática de estrutura de controle, né, que é a estrutura de decisão, né, para decidir se eu vou executar um bloco de comandos ou se eu não vou executar um certo bloco de comandos. Nesse caso aí, uma estrutura de decisão simples, né, de seleção de decisão simples, que é se a média aritmética é maior ou igual a 7. Se for, ele vai imprimir na tela aprovado. Bem simples, né? Fim do programa, simbora. No outro algoritmo, eu tenho essa mesma média aritmética com uma seleção composta. O que é que a gente vai ter de diferente? Vamos calcular a média da mesma forma e vamos escrever essa média, só que eu vou ter aí duas possibilidades, né? Uma seria, se a média for maior ou igual a 7, então eu vou escrever aprovado na tela. Se não, ou seja, se essa condição de cima for falso, né, se a condição for falsa, eu vou ter a resposta reprovado na tela. Então observe que é diferente do caso anterior. E aí o fim do se, né, dessa condição. E verifique que no caso anterior eu só tinha a estrutura se então. Se por acaso no caso anterior, né, a média não fosse maior ou igual a 7, não iria acontecer nada. O código continuaria sendo executado em sequência sem nada acontecer, nenhum desvio. O desvio existiria, né? Porque o desvio ele pularia o bloco, né, do então, né? Porque a condição verdadeira não teria sido satisfeita. Nesse caso, eu tenho um conjunto de instruções para serem executados caso a condição seja falsa. Nesse caso, é só uma simples execução do escreva, né? Fim do programa, simbora. Algoritmo 15, eu vou falar de tipos de triângulos, né? Eu vou verificar aqui se de acordo com o tamanho dos lados de um triângulo, eu vou definir se esse triângulo é um triângulo isósceles, equilátero ou um triângulo escaleno. A primeira coisa que eu tenho que verificar é se esses lados formam um triângulo, né? E aí existe uma condição para que isso seja verdade, né? Para que seja um triângulo. E aí na matemática a gente sabe que para que três lados formem um triângulo, cada lado tem que ser menor do que a soma dos outros dois lados. Como é que eu represento isso computacionalmente? Como é que eu represento isso no algoritmo? Né? Eu vou verificar se A é menor do que B mais C. E se B é menor do que A mais C. E se C é menor do que A mais B. Só que lembre, não é uma condição dessa ser verdadeira. É esse conjunto de proposições devem ser verdadeiras, porque eu estou usando, olha, observe aí, o operador I, operador lógico I. Então, para que toda essa sentença seja verdadeira, como a gente aprendeu na tabela verdade, as três proposições têm que ser verdadeiras. Tranquilo? Então, sabendo disso, então eu vou saber qual agora o tipo de triângulo. Né? Se A for igual a B, se um lado A ficou a B e o lado B igual a C, ou seja, eu vou ter um triângulo em que os três lados são iguais. Né? Que A igual a B e B igual a C, logo A também vai ser igual a C, não precisa nem eu perguntar. Então, o que é que eu vou dizer? Eu tenho aí um triângulo equilátero. Se não, ou seja, se não o quê? O que é esse se não? Esse se não só vai ocorrer se a pergunta A igual a B e B igual a C não for verdade, ou seja, se existir um falso em uma dessas proposições. Se qualquer uma dessas proposições for falsa, por exemplo, A não for igual a B, ou, por exemplo,
B não for igual a C, se uma dessas for falsa, ele não vai executar o bloco do então, ele vai executar o conjunto de instruções do se não, que nesse caso ele vai perguntar ainda se existe uma outra condição. Se não, aí eu vou dizer, se não o quê? Se não, se, né, A igual a B, ou A igual a C, ou B igual a C, então faça alguma coisa. O que é que ele está dizendo? Ó, se eu digo que A não é igual a B, ou que B não é igual a C, eu estou dizendo que os três lados do triângulo não são iguais. Então eu já sei que ele não é um triângulo equilátero. Agora, eu vou ver se existe pelo menos um lado igual dos triângulos. Agora eu vou ver se A é igual a B. Ou pelo menos se B é igual a C. Ou pelo menos se A é igual a C. Então, se uma dessas condições for satisfeitas, observe que agora eu estou usando ou, aí eu vou escrever na tela isósceles. Né? Eu tenho um triângulo isósceles. Se não, esse se não aí só vai ser executado, gente, se essa condição do A igual a B, ou B igual a C, ou A igual a C, for falsa. Ou seja, os três têm que ser falsos. Bem, sabendo que se essas três forem falsas, ele não vai ser isósceles. E sabendo que ele só entraria nessa condição se o se anterior, A igual a B e B igual a C, também não desse em verdade, a gente já sabia também que ele não era equilátero. Então, se um triângulo não é equilátero, não é isósceles, ele só pode ser um triângulo escaleno. Beleza? Então aí, cuidado, né, com quando for fechar cada estrutura dessa, todo si tem que ter um fim de si. Né? Observe que esse primeiro fim de si, ele é relacionado ao si A igual a B, A igual a C, B igual a C. Né? O segundo fim de si, esses três últimos, né, é relacionado a A igual a B e B igual a C. E o último fim de si é relacionado a questão para saber se é um triângulo. Inclusive, eu poderia até continuar aqui o programa, né, dizendo que esse não é um triângulo. Né, porque se aquele primeiro si lá de cima não for satisfeito, nada disso aí vai ser executado. Ele vai pular tudo isso e vai executar o restante. Beleza? Algoritmo 16, tipo de triângulo usando seleção simples. Eu também poderia resolver esse problema simplesmente dessa forma. Primeiro eu verificaria se era um triângulo, né? Depois eu ia verificar um por um. Se A igual a B e B igual a C, então é equilátero. Pula. Se A igual a B e A igual a C, se A igual a B ou A igual a C ou B igual a C, então isósceles. Se A diferente de B, B diferente de C e A diferente de C, então escaleno. Observe que nesse caso eu não tive nenhum sinão. Resolve o mesmo problema. Qual é a diferença? A diferença é que esse código aqui está mais legível, né? Está mais fácil. Você está verificando ponto a ponto cada propriedade de um triângulo equilátero, isósceles e escaleno. O que foi que eu fiz para cada condição? Ele, para ser equilátero, os três lados têm que ser iguais. Então eu pergunto, A igual a B e B igual a C? Se isso tudo for verdade, eu já sei que os três lados são iguais, porque A igual a B. E se A igual a B e B igual a C, A também igual a C, eu tenho um triângulo equilátero. E aí eu não pergunto se não. Eu continuo. Se A igual a B, ou A igual a C, ou B igual a C. Ou seja, isso é a condição para ser isósceles. Né? E eu continuo. Se A diferente de B, B diferente de C e A diferente de C, isso é a condição para ser escaleno. O que é que eu estou querendo dizer aí? O código está mais legível, mas observe que nesse caso, todas as condições vão ser executadas. Mesmo que a primeira, por exemplo, digamos que eu tenho um triângulo equilátero, A igual a B igual a C A igual a B igual a C, o primeiro vai ser executado. Certo? O que é que acontece nesse caso se eu uso essa solução e aí no segundo si, observe que ele vai perguntar A igual a B ou A igual a C. Né? Ou B igual a C. Ou B igual a C. Então, ele é isósceles. Qual o problema aí? O problema é que se ele for equilátero, se ele for isósceles, ele vai ser. Não, se ele for equilátero, ele vai ser isósceles também. Né? Por quê? Para ser isósceles, um dos lados tem que ser iguais. Né? Então na tela vai aparecer equilátero e depois vai aparecer isósceles. Né? Não vai aparecer o terceiro caso. Agora, se ele for só isósceles, né, só dois lados sejam iguais, digamos A igual a B, aí ele vai o primeiro A igual a B, o primeiro si, né?
Se A igual a B, beleza. Mas digamos que B não seja igual a C. B igual a C é falso. Então, esse I aí não vai entrar. Agora, no segundo, A igual a B, verdadeiro. Então, ele já vai entrar nesse. No terceiro, ele vai perguntar se só vai aparecer se os três forem diferentes. Então, assim, esse caso não é, apesar de ser mais legível e de certa forma funcionar, entre aspas, ele não é totalmente correto, porque em alguns casos ele pode dar duas respostas e talvez não seja isso que o usuário quer. Entendido? Um algoritmo agora utilizando múltipla escolha. Eu tenho aí o início, né, preço de um produto, a origem de um produto. Eu vou ler, né, esse preço e essa origem e eu vou criar uma escolha. Escolha a origem, ou seja, de acordo com o valor da variável origem que foi digitada, eu vou imprimir na tela alguma dessas opções. Por exemplo, caso a origem seja 1, eu vou escrever na tela preço, o valor do preço, né, que ele digitou e o produto, a origem do sul. Isso aí é digamos que esse é um dicionário de dados que eu já considerei anteriormente, tá? Claro que isso aqui faz de conta que a gente já definiu isso em algum lugar, esse dicionário. Que 2 é produto do norte, que 3 é produto do leste e assim por diante, tá? 4, se for 4, produto do oeste. Aí eu digo, se for 7, 8 ou 9, um desses três valores, vai aparecer do sudoeste. Se for de 10 a 20, do centro-oeste, né? E assim vai. Observe agora, 5, 6 e 25 a 30, né? Vai ser do nordeste. Caso contrário, ou seja, não seja nenhum desses valores, eu vou imprimir produto importado. Claro, observe que eu posso colocar um valor maior do que 30 aí, e aí vai aparecer produto importado. Mas também pode aparecer um valor entre 21 e 25, ou seja, 21, 22, 23 e 24. Ele não está tratado esses valores aí, também apareceria produto importado. Beleza? Essa é uma estrutura múltipla, uma estrutura de condições múltiplas, tá? De múltipla escolha. Beleza? Então, galera, na próxima aula a gente vai começar a falar de estruturas de repetição, certo? Laços de repetição, né? E aí vamos falar dos três tipos de laços de repetição, usando o para, que a gente já falou nas aulas anteriores, mas a gente vai mostrar algoritmos aqui na prática. Beleza? Então, galera, é isso aí. Até a próxima. Que Deus abençoe vocês. Um abraço. Valeu!